Alô, é episódio 10. Faz um favor, manda um bauru aqui para comemorar essa edição aqui. E manda uma dose de cárpano também, tá? Beleza. Episódio 10, seja bem-vindo a uma dose de história. E eu tô com um co-host novo, convidado novo e patrocinador novo. Então vou dar as boas-vindas aqui para Roberta Ribeiro. Oi! Que é jornalista, que é marqueteira, que é dona do Meu Passe e é unespiana. Essa informação vai ser valiosa para falar do nosso convidado, porque ela morou muito tempo em Bauru. Então vocês já sabem de que eu tô falando, né? Então, trouxemos aqui hoje o Rodrigo Alves, proprietário do Ponto Chique, Centenário Ponto Chique. Fala, Rodrigão. Tudo bem, gente? Tudo bem, Obrigado Rafa? por Tudo ter bem, aceitado aí o nosso papo aqui É um prazer. sobre o Ponto Chique. Prazer, estamos aqui para contar muita história e vários causos. Boa, boa. E aqui eu quero abrir com o nosso novo patrocinador, tá? Que é a Aurora Fine Brands. A Aurora Fine Brands é um dos maiores importadores de destilados, licores, bebidas em geral e alimentos finos, tá? E hoje quem está patrocinando o nosso programa é Carpano. Você conhece Carpano? Você conhece vermute, ô Rodrigo? Conheço. Conhece, né? Então, para quem não conhece, vou explicar. Você pega um vinho aromatizado com várias ervas diferentes, tá? Principalmente o absinto, o clássico absinto. Tem aqui no vermute, todo vermute tem que ter absinto, tá? E aí você tem ele branco e tinto. Ele é sempre mais docinho, mais adocicado. Você pode fazer uma composição do vermute em drinks, tá? Como um ingrediente secundário. O famoso Dry Martini é feito com o cárpano seco, tá? Esse é o cárpano bianco, que é um pouco mais adocicado. E também a gente tem o vermute tinto, tá? O cárpano tinto, que apesar de ser tinto, ele não é feito com uva tinta, né? O caramelo que é feito para adocicar o produto depois que dá coloração, tá? Uma coisa legal é que quem fez esse vermute foi o Benedetto Carpano em 1786, tá? Basicamente criou aqui a categoria de vermute no mundo, tá? Vermute italiano. Vou mostrar para vocês aqui, ó, coloração do vermute aqui, ó. Tá? Então, eu espero que chegue um lá em casa. É só já, o que eu digo. Já tá na prateleira lá, tá pensando o quê? Ó, vermute bianco, tá? Sempre tem um aroma ali de ervas, porque sempre tem um bom tempero no vermute, tá? E o vermute tinto. Tá vendo esse copinho aqui? Geralmente a gente serve ele também umas pedrinhas de gelo, tá? Gelado também é gostoso. Pode ser sem gelo em cima da pedra de gelo. Uma azeitoninha aqui no tinto. Olha que cor bonita. Do cárpano tinto, ó. Tem a venda aí nos melhores marketplaces do Brasil, tá? No mercado mais próximo da sua casa também, tá? E tem uma família grande, tá? Tem o cárpano clássico, o cárpano bianco, ainda tem o cárpano puntemês. O que é o puntemês? Puntemês tem uma história lá voltada com a bolsa italiana, então de 1,5 ponto de crescimento. Então eles fizeram em comemoração ao crescimento econômico da Itália um cárpano tinto com 1,5 ponto mais amargo. Então, para quem gosta de mais amargor na bebida, cárpano puntemês pode ser um equilíbrio perfeito ali, tá? E também tem o cárpano antiga fórmula, que é a primeira fórmula feita pelo Antônio Benedetto em 1786, tá? Então, você consegue achar esse vermute também à venda nas melhores lojas, tá bom? Se beber, não dirija, beba com moderação e não compartilhe esse vídeo com menores de 18 anos, beleza? Então, depois eu vou saborear um bauru e degustar um cárpano tinto aqui com uma azeitoninha espetada, beleza? Rodrigão, beleza? Cara, prazer ter aqui você, cara. Ó, vou te falar. Bacana. Quando eu tinha 17 anos, 15 anos, 15, 14 anos, ali em 95, 96, mais ou menos, eu era office boy. E eu passeava ali pelo centro de São Paulo. Eu nunca tinha dinheiro para comer um bauru, né? Mas eu sempre ficava olhando o pessoal ali, e aí o que eu tinha grana era para comer aquele churrasco grego da esquina ali, que tinha perto do Bauru, né?
Que ainda tem, ainda tá lá. Então, assim, minha mãe sempre trabalhou no centro, eu sempre rodei aquela área ali da República, da São Luís ali. Então, o Ponto Chique, de alguma forma, fez parte do meu crescimento histórico ali no centro, ali, de ver lugares históricos e tal. Então, eu sempre passava todo dia de manhã na frente do Ponto Chique. Então, minha vida inteira, eu soube o que era o Ponto Chique. Fui comer um lanche que foi o Rococó muitos anos atrás só. E como que é isso de estar na terceira geração de um restaurante centenário, assim? Como que é para você, assim, ser dono de um lugar desse, assim? Cara, é uma honra, mas também uma responsabilidade, um peso, né? Porque não dá para fazer tudo que vem na cabeça ou sem se preparar antes. Exatamente pela história. Eu gosto até de falar que eu sou a quarta geração, porque ainda teve o fundador. Né? Que foi 1922, depois meu avô foi garçom lá no Ponto Chique. Quem que foi o fundador? Odílio Titini. E aí ele não conseguiu segurar, ia fechar. É muito, 50 anos depois, né? Mas ele foi o responsável pelo primeiro sucesso. Abriu em 1922, o pai dele tinha também restaurantes, tal, mexia já na área, e abriu o bar para o filho e fez instalações muito refinadas para a época. E também no ponto, um super ponto ali no Paissandu, que era o lugar também mais chique, mais emblemático da cidade. E durante o ano da Semana de Arte Moderna, né? Exatamente. 22. Enfim, a Semana de Arte em si foi um fracasso de público. Né? Ela aconteceu, eram os artistas, mas ali que desencadeou o movimento. Sim. E o Ponto Chique abriu um mês depois da semana no Municipal. Abriu sem nome, mas com essas instalações muito refinadas. E aí os artistas, também, para poder discutir o movimento, acabaram adotando lá como um reduto. E aí quem deu o apelido foi o Oswald de Andrade. Que chamou de Ponto Chique. Vamos naquele lugar, naquele ponto chique, naquele lugar chique, naquele lugar bacana. Olha só. E aí ela foi logo pro letreiro, então a gente tem a honra aí de ter o nome dado por Oswald de Andrade. Só por Oswald de Andrade batizou. Então imagina, né, na década de 20, um bar que ficava a madrugada toda aberta, porque se você não pegou o último bonde das 11 da noite, só ia pegar das 5 da manhã. Então tinha que ficar aberto para manter o povo lá. Depois veio os cinemas, né? E a São João virou o palco ali. Luxo, né? Não, e o lugar de entretenimento da cidade, né? Os grandes cinemas, estavam todos ali em volta. E a mesma coisa. Pegava a última sessão, depois ficava no Ponto Chique esperando a volta do ônibus, do trem, do metrô. E pelo que o seu Vavá relatou para mim, o Ponto Chique era o único lugar ali do Largo que provavelmente vendia prato e sanduíche como o principal, né? Porque, pelo que ele falou, lá tinha muita casa de sopa naquela região ali, né? Tinha as casas de sopa que vendiam outra coisa, mas todo mundo ia de noite tomar sopa ali naquela região. Sim. Durante o dia tinha muito, né? A gente fala hoje o almoço comercial, o próprio Salada Paulista ali do lado. Mas o Ponto Chique também foi uma evolução. Eu gosto de falar que o Ponto Chique é um jovem senhor de 100 anos. Sim. Porque a gente sempre foi... O segredo para ter durado 100 anos foi essas adaptações, você não fica parado no tempo, né? Você vai se adaptando conforme os clientes, as necessidades, as coisas vão acontecendo. No começo, não. Era mais bar mesmo e petisco. Era o Ponto Chique. Meu avô até fala, quer dizer, ele veio trabalhar no Ponto Chique como garçom na década de 50, depois ele acabou virando até gerente. E ele que introduziu o arroz. Caramba, nem arroz tinha. Não tinha. Porque a hora que você coloca o arroz, aí você abre a cozinha, né? Você abre uma gama de pratos enorme. Mas não tinha... Como é hoje, né? Quando a gente vê o bar. Ele pode ser petisco, fritura, mas ele não tem arroz. A hora que ele coloca o arroz... Aí você tem que abrir uma estrutura maior, né? Exato. De fogão, de banho-maria, enfim. Você ter isso e aí você começa até a conseguir servir o PF no almoço, abre outras gamas. Mas não tinham. Eram só petiscos, a linha de bar mesmo. E aí depois é que veio o Bauru e decidiu juntar isso tudo. O Bauru veio depois que seu avô já estava lá. Não, antes. Não, veio antes, né? Tem mais já... Bauru, tem o quê? 86 anos?
A invenção do Bauru foi em 37. Então os modernistas não O meu avô comiam é de Bauru. 1930, então quer dizer, ele só Sim. chegou no Ponto Chique na década de 50. Sim, sim. Comeram depois porque continuaram frequentando, né? Então, mas nessa época, né, de bar, tanto os modernistas frequentavam, como também o Monteiro Lobato, que era o maior conservador, né, anti-modernismo. Sim. E aí tem os relatos lá de que ele e o Mário de Andrade quase saíram na porrada Saíram no meio do salão. Ô, louco. Caramba. Para poder tiveram que separar eles ali depois da crítica que o Monteiro Lobato tinha feito no Estadão. É, porque o Monteiro Lobato, ele tinha toda uma questão de... Ele era de um tempo muito antes até do... O Oswald era jovem na época, né? Sim. E, na verdade, os modernistas, eles eram muito disruptivos, né? Eles estavam muito à frente do tempo deles ali. Então, essa discussão que tem hoje sobre Monteiro Lobato provavelmente já tinha naquela época. Já, é que assim, se você olhar toda a obra, ele era, como ele disse, um conservador. É. Ele queria que as coisas se mantivessem como eram ali. E os modernistas não queriam. E eu acho que o ponto chique está muito mais para os modernistas mesmo. Porque olha o que eles criaram, deixaram criar um sanduíche. Um cliente monta um sanduíche, né? Mas eu acho que é um espaço muito democrático, e sempre Muito. foi. Né? Sempre acolheu todas as vertentes. Então, tanto o conservador se sentia em casa, acolhido como os modernistas. E as discussões eram sempre acaloradas, tanto que a característica do Ponto Chique são as mesas mais próximas uma das outras. Né? Vira e mexe, o cliente está conversando aqui e começa a bater o papo com o cliente do lado e conversar, discutir, trocar ideias. Nem então é o lugar para ter, e era muito... privacidade, né? Não é um lugar para ter privacidade, é um lugar para você compartilhar. exatamente, Né? você interagir, para você... E esse era o charme da coisa, né? Que ficavam lá de madrugadas. Chegou uma época até que era meio assim, inapropriado para as mulheres, de tanto calorado que eram as brigas ali, as discussões, que gritavam, falavam. Aí tinham alguns maridos que paravam o carro, ia lá, buscavam o Bauru e servia no carro. Teve uma época que ficou um pouco... machista o negócio. Pelo nível de discussões, né, que rolava. Vai que sai uma briga, melhor não ter mulher dentro, né? Não dá pra... Mas aí foi o período pequeno ali. Foi sempre então, teve a participação ali feminina. Então assim, só para a gente fazer uma ordem cronológica aqui, e é óbvio que a gente não pode fugir, né? Então, o Bauru ele foi criado ali em 37. 37, que a gente tinha 15 anos. Ele já foi criado da forma que ele é feito hoje? Exatamente igual. igual. Os 3 queijos fundidos ali na água quente. 4, não são? 4 queijos? Vou explicar. A gente teve uma das turmas que adotaram o Ponto Chique como reduto eram os estudantes do Largo São Francisco. Certo. Que também passavam lá as tardes, noites e madrugadas enquanto não estavam estudando. E uma dessas turmas era o Casimiro Pinto Neto. Ele veio da cidade de Bauru, era aquela figura super querida por todos, presidente do centro acadêmico, né? Era super popular. Demorou até mais tempo para poder terminar a faculdade. Era do típico bauruense. Gostava da festa, né? Gostava das festas. E aí ele nas mesas, o Ponto Chique, ele também alugava a parte dos fundos, que hoje é o estacionamento. Certo. Se for ali no Largo do Paissandu, no estacionamento, vem ainda os azulejos brancos, tal, que era do salão. Mas ali ficavam umas mesas de sinuca. E aí ele teve a inspiração de criar um sanduíche que representasse uma refeição completa. Ele estava lendo um livro de nutrição, chamava O Livro das Mãezinhas. Era um livro que a Secretaria de Estado estava distribuindo para instruir as mães para melhorar a refeição das crianças, a marmita do marido, era bem essa linguagem. E aí você teve essa inspiração de falar, poxa, quero um sanduíche para comer mais rápido, para eu não perder o jogo, ele não perder a vez na sinuca. E aí onde ele chamou o chapeiro e começou a ditar, e falou, pega o pão francês, né, o carboidrato, a proteína, a vitamina, então finas fatias de rosbife, e aí o rosbife é frio, né, sempre frio,
Se você esquenta, ele já vira carne assada. Que é o primeiro erro de todo mundo que reproduz o Bauru, né? É o primeiro Esquentar erro. o rosbife. Não, é fazer com presunto. Sim, vem depois, aí depois da guerra. Mas é o rosbife, o tomate. Na primeira versão não tinha o pepino, depois é que ele colocou o pepino para combinar com chopp. Tomate em rodela ou picado? Rodela. Tá. Rodela. E aí a mistura, ele pediu para derreter o queijo. Não tinha chapa. E na época a técnica culinária de se derreter o queijo, é a mesma coisa, quem tem fogão a lenha sabe disso, né? Derrete na água. Olha só. E aí pediu, ó, mistura os queijos aqui, né? O prato, step, o Gouda. O mais legal é que derrete sem queimar, Então, né? 4 queijos, não 3. Olha lá. Derrete na água. E aí, né, colocou na outra metade, então juntou o quente do queijo derretido com o frio do rosbife, com a picância do pepino. E aí, a hora que ele foi comer, passou um outro amigo, o Kiko, roubou metade do sanduíche. A hora que experimentou, já disparou, me veio daqui, me veio igual do Bauru. E foi um sucesso assim, instantâneo, imediato, que todo mundo queria experimentar o tal sanduíche do Bauru. Agora, Rodrigo, eu posso te contar uma coisa engraçada? Pode. Eu morei em Bauru porque eu fiz Unesp lá. Fiz jornalismo lá. E aí foi engraçado porque, claro que eu era paulistana, só que, ao contrário do Rafa, eu não frequentava o centro de São Paulo. Eu sou aqui da zona noroeste de São Paulo e fui morar lá. E Bauru, para mim, era um sanduíche todo errado, né? Porque eu aprendi que era pão, tomate, presunto e queijo a vida inteira. Para mim era isso. E quando eu fui morar lá, existia já o raio da... Na minha época já existia a lei do Bauru. Não sei se você sabe que tem uma lei do Bauru lá, Sim. né? Só que a lei do Bauru é errada também, pelo que você está falando. Porque lá o Bauru é com rosbife quente. Você sabe disso? Tem alguns que fazem quente, mas o esquinão Lá tem preservava que ser. sempre o frio. Então, e lá o esquinão falava, não, nós temos o Bauru original. E na minha cabeça, eu falava, bom, então aqui é a terra do Bauru original. Até que um dia alguém falou, não é não. O Bauru original é do Ponto Chique em São Paulo. E eu, oi? O Bauru original é paulistano? E aí eu dei um nó, assim, como assim? E aí eu fiquei chocada, eu falei, gente, que história é essa? Como pode? Assim, como é que você encara essa história? Primeiro que tem uma lei em Bauru sobre o lanche que é seu. Essa a gente chama de misto quente com tomate. Para começo de conversa, né? Algumas versões falam que, em virtude da guerra, chegaram muitos embutidos. Chegaram com muito mais força no Brasil. E não é fácil trabalhar com rosbife. Você tem que prepará-lo, né? Você tem que fazê-lo. Você não compra pronto. Então, era mais caro. E aí, acabaram substituindo com presunto. E também a mistura de queijo também é cara. São queijos nobres, sim, né? Sim, lá, sim. inclusive, eles só fazem queijo, com mussarela, né? Lá eles só fazem com mussarela. mussarela. Não é só mussarela. E aí, acabaram fazendo na chapa e tal. Outra história, também fala que na estação de trem lá de Bauru serviam esse sanduíche de presunto e queijo depois e acabou também isso difundindo. Eu não sei onde exatamente mudou ali, né, para a população em geral, mas o original, que emblemático tal, é essa receita que eu te contei, que foi inventada ali no Ponto Chique pelo Casimiro. Depois ele foi para Bauru e ensinou. Anos depois, né, quando abriu o esquinão também, ele ensinou para o Zé do Esquinão e que fez a mesma técnica. Então, rosbife frio e derretendo o queijo na água. Essa lei da cidade de Bauru, eles dão um certificado até para o bar que faz todo sentido, né? Porque, poxa, a cidade se tornou nacionalmente conhecida por causa do sanduíche. E você chegava em Bauru, não tinha o sanduíche original. Sim. Então, tem até o mascote lá, o tem Bauruzinho. Tem o Bauruzinho. Sim, várias ações. Então, de ter esse certificado, depois eles entraram com vários pedidos no IFAM, né, para registrar isso. Acabou tendo uma lei estadual recente, 2018, onde reconhece o Bauru como propriedade imaterial do Estado. Então, significa que
faz parte da culinária oficial do Estado de São Paulo. O representante da culinária oficial do Estado de São Paulo é o sanduíche Bauru. Inventado no Ponto Chique, por um bauruense, então, e sem influências estrangeiras. Deve dar um orgulho imenso, né, Rodrigo? Pra caramba, né? Mas o legal é assim, de manter essa receita exatamente como ela é. Lógico, a gente está falando de produto artesanal. Sim. O pão sofre variação. Né? Depende da temperatura, da pressão, ele cresce diferente. O rosbife, a gente assa o rosbife diariamente na loja a partir do lagarto. É 1,5 toneladas de lagarto por mês para preparar rosbife. Quantos sanduíches mais ou menos por mês, assim? No ano passado foram 140 mil baurus. 140 Esse mil? ano vai bater, deve bater. Caramba. Porque o segundo semestre ele acaba sendo mais forte, né, no setor. Então, acho que vai bater. Caramba. Pela média. É coisa pra caramba. Oh. E vocês também deram uma renovada aí nessa questão dessa nova mídia. Tem o pessoal tem explorado muito lugar fora do eixo, digamos, do que todo mundo imagina como gastronomia aqui em São Paulo. Quer visitar lugares mais antigos, os primeiros da cidade, ou donos, ou buscam mais a criadores de alguns tradição, lugares. né? E quase todo cara que tem um TikTok de guia passou pelo Ponto Chique para gravar, né? Sim. Sim. E é como a gente até consegue alcançar esse novo público, né? Se rejuvenescer o público também, de trazê-los. E como que é a estrutura do Ponto Chique para receber essa... Como que vocês fazem com o time para receber essa variedade de tipos de mídia? Porque vai TV, vai TikTok, um vai com uma câmera, o outro vai com um celularzinho. Como que vocês orientam os garçons ou os atendentes ali para receber essas pessoas que nem sempre aparentam ser alguém que vai fazer uma cobertura ali para Lá no divulgar? passado, tinha o crítico gastronômico, que ele era até sempre muito famoso, todo mundo já reconhecia, né? Quando vinha. Lidar com o Arnaldo Lorenzato é fácil, né? No passado tinha... Não, mas tinham críticos bem Os também. caras Mas ele era alguém que tinha estudado para aquilo, se preparava. Então, ele vinha 1, 2, 3 vezes para depois ele fazer uma crítica. E eram críticas muito precisas do que ele estava falando, né? Com muita propriedade. Então, o time era todo preparado também para reconhecer, para saber o que estava acontecendo. Muitas vezes até entrava em contato, vocês queriam fazer fotos, fazer algumas coisas assim, vinham nos horários que eram mais tranquilos, né? Depois isso foi a equipe já estava preparada. Depois isso foi mudando. Quando começou a questão aí dos blogs, né, dos blogueiros chegarem, aí a gente começou a ter alguns atritos ali, porque normalmente o blogueiro ele chega sem avisar e ele chega no horário de pico do atendimento. A equipe inteira está focada em atender o cliente, fazer o pedido rápido. E aí chega, ele quer gravar, ele quer mostrar, ele quer fazer ali as inserções dele, ele quer fazer uma piada, quer interagir. E aí o pessoal às vezes ficava estressado, assim, sabe? Eu pegava na internet, eu olhava alguma coisa, via lá o chapeiro mal-humorado, né? Você vê que ele tá gravando lá 7, 8 pedidos na cabeça e alguém vai conversar com ele perde aquilo, né? Dos pedidos que estão saindo. E aí, tipo, sentar com o pessoal e falar, não, é importante, a gente tem que recebê-los também, tem que... combina ali, fala, pera só um pouquinho, a hora que estiver aqui tranquilo, você vem gravar, você vem mostrar, porque isso também é uma baita divulgação. Atinge muita gente, força, né? E renova também o cada público, vez né? maior. Mas lá no passado eu estava começando a falar, gente, mas a gente tem que ter esse feeling ali de também permitir aí que o pessoal venha gravar tal e fazer, enfim, um atendimento legal ali na hora que está gravando, mesmo que esteja atrapalhando o andamento ali do serviço, do trabalho. O Ponto Chique deve ter um lance legal ali de boca a boca, principalmente familiar, né, entre geração. Porque você mesmo falou que o Bauru nasceu ali com a galera da Universidade de São Francisco, da Faculdade de São Francisco. E, aliás, queria te perguntar se tem muita pendura lá ainda. Vem o pessoal da faculdade Acabou, no dia sim, da pendura. Acabou um pouco essa tradição. Acabou. Sim. Mas Só em tinha, 11 mas de tinha. agosto, né? Mas tinha, de agosto tinha.
Que é o dia do Enfim. garçom, você sabe. Mas né? eles não davam no Ponto Chique. O pessoal da será? Largo de São Francisco, era a casa deles, estavam sempre lá, então eles não davam o pendura no Ponto Olha Chique. só. Também Que fazia parte respeito, dessa hein? tradição. Mas esse pessoal de faculdade, deve ter muita gente que fez faculdade, ia lá com o pessoal da faculdade, que acabou passando pros filhos, assim, poxa, era o meu lugar de Não. faculdade. Aí os filhos Eu- vão lá eu- com os pais e falam, poxa, esse é meu lugar agora de faculdade. Eu falo que assim, o público é muito eclético que a gente atende. Se você Aham. chegar lá no sábado à noite, você vai ver uma mesa com família, adolescentes, junto com os pais. Vai ver o pessoal de Você vai ver um esquenta. casal ali na outra mesa, uma turma de amigos tomando chopp e, de repente, está entrando um senhor de andador. Então, se barram tudo ali na porta. Muito legal. Muitos clientes vêm relatar que tomou o primeiro chopp com o pai no Ponto Chique, né? O pai levou lá para tomar o primeiro chopp. Tem cliente que chora. Já peguei vários assim. Teve um até que me emocionou bastante, porque quando ele colocou o Bauru, o cara começou a chorar, mas chorar, assim, muito. Saíram lágrimas para cá. Eu estava ali perto, eu acabei indo na mesa. Falei, tá tudo bem com o senhor? Já tinha ali 65, 70 anos ali em torno. E aí ele falou, cara, eu tô lembrando do abraço do meu avô. Olha só. Porque era meu avô que me trazia para comer o Bauru. Eu aprendi a ler, porque ele vinha no bonde, ele tinha que ler os anúncios, né? Do bonde, do caminho. Então, o avô ia estimulando isso nele. Então, todo sábado, tal, o avô, quando era pequeno, levava ele no Ponto Chique. E a memória gustativa é uma das mais fortes que nós temos, né? Sim. Então, a hora que ele mordeu aquilo, ele acabou se relembrando. Quer dizer, ele começou a lembrar do abraço, do cheiro do avô. E ele se emocionou pra caramba. É isso. Isso é muito comum, sabe? A gente ter essas E histórias. fora que essa memória olfativa, essa memória sensorial que a gente tem, ela tá muito conectada à infância, né? Porque é a primeira vez que a gente capta os sabores, tudo. Então, a gente conecta com esses primeiros momentos, Sim. né? Sempre, sempre. Então, a gente tem essas histórias, né? Afetivas, amorosas, né? Que a família que trouxe, que colocou. Então, um amigo da faculdade. Então, às vezes a pessoa chega lá, está relembrando o tempo da faculdade, o que estava vivendo, né? Enfim, todo o fervor ali da juventude. E aí quer levar para os filhos, né? Eu falo que essa geração, assim, como eu acabo atendendo muito, né? Como rejuvenesceu o público, eu vejo que quem tem aí até os 45 anos, assim, mais de 45 anos, vem muito com essas histórias. Pô, meu pai que me trouxe aqui. Meu pai que me trouxe para tomar o primeiro chopp e tal. E menos de 45 para baixo, é uma geração que acabou tendo mais ruptura. Então, assim... Porque talvez tenha ruptura com o acesso ao centro também, né? É uma geração que diminuiu. Mas assim, eu vou em qualquer lugar que meus pais não iam, né? Talvez. E aí, quando chegou... Acho que quando se tornam pais, começam a ter a busca da tradição. Porque falam assim, tá bom, o que eu quero contar? O que eu quero transmitir para os meus filhos? E aí é um público que começa a vir em massa, né? Atrás da tradição, atrás do retrô, E é isso, que quer apresentar para os filhos, né? E aí a gente consegue comunicar muito com esse grupo dos 30 aos 45 nessa pegada. Eu acho interessante porque, por exemplo, o Rafa conhecia vocês do centro, do Paissandu. A primeira loja que eu vi de vocês foi a do lado do Shopping Paulista. Ali do Paraíso. Do Paraíso. Porque o meu irmão... Depois ele me contar toda essa história de que não, o original, ele também estudou em Bauru, tá? Nós somos 2 unespianos de Bauru e 2 jornalistas de Bauru. E ele falou, não, o original é do Ponto Chique. E ele falou, vou te levar para comer. E a gente foi da Paulista, do Shopping Paulista. E eu falei, gente, mas... né, como assim? E depois ela falou, não, mas o original é do Paissandu. Loja do Paissandu. E aí, toda vez que a gente passa lá, eu vejo, eu falo, a gente tem que vir aqui um dia para eu saber como é que é o original. Quanto tempo tem o da Paulista? Tá aberto ainda? Tá aberto. Quanto tempo tem o da Paulista e o do Sumaré? Sumaré, né? Do Padre Péricles, ali, Barra Perdizes. 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 O Perdizes é de 77,
agosto de 77. Isso é bastante tempo também. Por isso também tem muitos anos. Né? E a loja do Paraíso, ela é de 85. Nossa, todos têm muito tempo, né? Tem muito tempo. Tem Muito bastante legal. história já. E aí teve também a loja de Moema, que ficou também até o início dos anos 2000. Depois agora virou a estação de metrô ali, na frente do Shopping Ibirapuera. E que era o point da moçada à noite. O pessoal parava os carros na Ibirapuera para ficar paquerando. E aí vem muito casal contando que se conheceram e começaram a namorar, Olha que só. noivaram no Ponto Chique lá em Moema. Tem muita história. Que ótimo, que ótimo. Cara, deve ser... É engraçado porque, assim, agora que quando eu fiz o podcast, a ideia era só contar, era investigar qual que era a história da coquetelaria. Porque a gente não tem isso registrado. E as pessoas que estavam ali nos anos 70, nos 80, elas estão morrendo. As pessoas que atuaram nessa época. E elas que podem contar algumas histórias, né? E trazer algumas referências. E aí eu vi a necessidade de ampliar isso. Porque eu falei assim, do mesmo jeito não tem história da coquetelaria, não tem história da gastronomia, não tem história de serviço, de hospitalidade, não tem história dos bares e restaurantes de São Paulo. E a gente reclama, poxa... não tem, quando a gente vê algum bar de fora, assim, fala, pô, o bar tem 100 anos, o bar tem 150 anos, e a gente fala assim, pô, não tem nenhum bar aqui. Tem, mas a gente não conta, não fala disso, né, cara? Saber que o Ponto Chico tem três casas com quase 40 anos, no mínimo, A de se ideia, reverenciar, né? né? Do livro surgiu exatamente por causa disso. Meu pai, eu e minha irmã ainda adolescentes, ele sentou na mesa e começou a fazer várias perguntas da história da cidade de São Paulo. E nós não soubemos responder nenhuma. Aí ele foi até a escola que a gente estudava, perguntar para a diretora o que era ensinado sobre a história de São Paulo. Falou nada, porque não tem nem material didático. Ele ficou indignado, falou, não, mas então vou produzir. Queria fazer lá um gibi, alguma coisa para contar essa história. E aí apresentaram ele para o Ângelo e a Coca. Ele falou, não, isso aqui dá um livro muito completo, né? Então, daí que surgiu o projeto do livro. Quando foi publicado, a gente comemorou 90 anos, e aí meu pai então entregou o livro e falou, tá aqui que eu te prometi, a história da sua cidade. Então, conta a história da cidade de São Paulo pelo olhar dos clientes do Ponto Chique, pelos frequentadores do Ponto Chique década a década. Esse livro é fácil achar, tá vendo ainda? É fácil, editora Senac, é um dos mais vendidos da editora Senac. Procura aí, Matheus. Então, Qual que é o nome do livro? Ponto Chique, um bar na história de São Paulo. Aí, vai procurar para colocar aqui. Tem na versão digital, tem na versão física. Boa. Legal. E você vende lá na loja também? Não? Vende também, tem lá disponível. Olha lá, Olha, vamos gente, comer vale a pena, hein? Porque comer Ponto Chique É legal porque e você comprar um acaba... livro. É exatamente a sensação que eu tenho. Quando eu estou ali no centro, assim, por que as coisas são como são hoje? Não foram por acaso. Pois é, né? olha lá. Ó. Esse Esse aí, aí. né? Aí, já faz propaganda. Amazon, me patrocina aí, hein? Aí, ó. Baratinho, tem capa dura, tem Kindle. Dá pra E no comprar final na tem as loja receitas também. mais tradicionais do Ponto Chique. Aí, ó. Olha aí. aliás, falando em receitas mais tradicionais, o Matheus. Ponto Chique não se resume só ao Bauru, né? Não, cozinha completa, né? Hoje, cozinha completa. O que mais sai bastante no Ponto Chique? Deixa eu fazer uma pergunta antes. Deixa. Vai lá. Só pra gente parar de falar de Bauru. Senão a gente só fica falando do Bauru e tem um monte Mas de você coisa sabe, boa então, pra falar. antes você fazer a pergunta, falou até da coquetelaria. Coquetelaria. Essas coisas são muito cíclicas, né? Então a gente, com 100 anos, a gente consegue perceber muito isso. As coisas vão e voltam, o vermute vai e volta. Sim. Né? De repente volta a ficar na moda, aí começa Sim. todo mundo pedir. E aí tem muita essa sensação, né? E as pessoas estão tomando achando que aquilo é uma baita novidade. E não Assim, é, isso não. daí, há 30 anos, há 40 anos também, Sim, né? sim. Exatamente por falta desses registros, né? Por falta desse Pois conhecimento. é. Assim, hoje os grandes bartenders de São Paulo, eles trabalham com receitas de 200 anos atrás. Sim. Bases de old fashion, base de martini. Ou tem até aqueles que falam, não, drinks só mais quer trabalhar com secos. coisa nova. Aí você vai pedir um tradicional, ele, não, você não faço, tal. Eu falei, não. O próprio Moscow Mule é uma receita dos anos 40.
sabe? Então, assim, é óbvio que não o Moscow Mule que a gente faz aqui com a espuma e tal, mas o Moscow Mule Drink original é dos anos 40, então nada é novo, né? O Spritz, que tem algumas marcas que fazem o Spritz é uma bebida ali perto da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha trazendo o vinho que os italianos odiavam, eles diluíam o vinho, e diluíam em água com gás e deixavam mais refrescante, né? Então, até o vermute mesmo vem de Vermouthwein, né? Que vem do absinto em alemão, porque eles tinham essa conexão com os vinhos, por causa do norte da Itália, dos vinhos alemães também, né? Então, tem toda uma conexão entre todos os produtos e é uma história muito longa. Então, tudo que aparece na coquetelaria já foi feito há 50, 100 anos. Óbvio que tem uma nova roupagem, né? Um novo speech, né? Um novo storytelling do produto, mas acaba sendo uma coisa que é corriqueira, que já tem há muito tempo. Mas o que eu ia te A perguntar... própria caipirinha, né? A própria caipirinha. A própria caipirinha. Às vezes tem alguns barmans que falam, eu não gosto de colocar fruta, tal, porque lá no norte, né, no hemisfério norte, não tinha disponível Não. as frutas. Então, aqui nos trópicos, pô, tinha abundante. Então, é a cara Muito. mesmo, né, do Brasil de ter Isso. a bebida com a fruta misturada, né? É isso. O que eu ia te perguntar do Bauru é se já teve alguma treta, alguma polêmica dos bares que às vezes fazem o Bauru, de alguém tentar falar, não, o Bauru que inventou fui eu. Teve alguma parada assim já, de alguém falar assim, não, Bauru verdade, aquele Bauru lá do Ponto Chique tá com nada, o meu é o verdadeiro, e quer causar polêmica aí na mídia? Não, a gente sempre se sente homenageados. Lógico, assim, aquele bar que coloca assim, o Bauru ao Ponto Chique. Acaba fazendo referência, ou uma releitura do Bauru ao Ponto Chique. Então, a gente sempre se sente homenageados acho que um dos mais recentes, a própria lanchonete da cidade fez essa releitura ali, acho que Chique Bombom, se não estou enganado o nome do sanduíche. Eu fui, aí até falei assim, tava um pouquinho diferente, eu levei meu chapeiro, a gente foi para a cozinha deles e falou, vocês estão com dificuldade nesse ponto aqui. Faz assim que vai dar certo. Aí acertou. E aí acertou e tal. Era um sanduíche que era para ficar, acho que um mês, ficou fixo no cardápio, fez um sucesso. Então a gente se sente muito homenageados, assim. Se tiver, ela fala, não, o Bauru Ponto Chique tiver um erro, alguma coisa, aí a gente acaba até intervindo, falando, não tem problema de usar o nome, mas faz então a receita certinha, original, né? Ou então faz o que é uma referência, sim, uma leitura. Mas ninguém tentou roubar o Bauru de vocês até hoje. Não. Agora não tem mais como, né? A minha pergunta é, você já foi para Bauru, Rodrigo? Já fui várias vezes. E assim, você já foi, por exemplo, do Esquinão? Você sabe que o Esquinão tem uma coisa engraçada, você chama Rodrigo Alves. Você sabe que o primeiro lugar do Esquinão era na Rodrigues Alves, né? Que é uma das principais avenidas ali de Bauru. Achei muito curioso, porque eu falei, gente, a hora que eu vi o seu nome... Até isso personalizaram, não? Eu falei, caramba! Acho que foi o segundo presidente do Brasil, foi 2 vezes presidente. Sim, é o presidente Rodrigues Alves. Da Guerra das Vacinas. Sim, aí eu falei, caramba, olha o nome dele, olha onde era o Esquinão. Olha a coincidência. Quem foi que colocou as vacinas, que teve... Né, a população estava se recusando e falou que ia a policial levava para se vacinar. Foi o Oswaldo Cruz. E hoje o Ponto Chique no Paraíso é na Praça Oswaldo Cruz. Olha só. Tudo interligado ali. E aí, assim, eu fiquei curiosa. Eu falei, será que ele já foi para Bauru, né? Porque com tudo isso... E você gosta de lá? Um lugar que Gosto. É aprazível? Sim. Porque, né, no final de tudo... Você faz umas críticas, manter contato com o pessoal do Esquinão, o Marquinhos, filho do Zé do Esquinão, que agora está com outra lanchonete. Manter contato, a gente está se falando. Quando você chega lá, você pede Bauru para comer? Não? Lógico. E o pessoal ficar com medo de fazer? Será que o pessoal fica com medo de fazer? Não, mas... ir para Bauru, tem que comer também Bauru, né? Então tá certo. Você tinha perguntado dos outros? Porque assim, normalmente quem vai ao Ponto Chique deve resolver, né? Normalmente deve quero comer Bauru. Mas... Olha, tem coisas que eu acho mais gostosas que Bauru lá, eu particularmente. Mas
Deve haver outras coisas para comer no Ponto Chique. O que Tem. você recomendaria para quem não quer comer Bauru? O mexidinho sai muito, que é o presunto picado. A gente frita ele ali com manteiga, aí ovos e o queijo do Bauru. E aí serve no próprio pergaminho. Sai do fogo e vai para a mesa do cliente. É uma delícia. O rococó, que estava falando antes de começar aqui a gravação. Rococó eu comia. Né? O rococó Comi do jeito que sai você falou lá bastante. no podcast, que eu tava com um amigo, ele falou, ó, vamos parar pra comer um lanche aqui. Aí ele pediu um pra gente dividir e tomou um chopinho. O rococó é um exemplo até de produtos que envelhecem, que é o alite. Né, ele, ao invés de ser o queijo derretido do Bauru, ele é o rosbife, tomate, pepino, mas gorgonzola e alite. É bem marcante. É forte. Nossa, meu pai ia ficar doido. É, né? então. Né, ele é excelente para o happy hour, para pedir até para comer aperitivo, né? Agora, mas o alite é isso. Você vai numa pizzaria, você vê quem pediu pizza de alite, você vai ver na mesa, o pessoal tem a média ali de 70 anos. Sim. Não pede mais. Meu pai tem 76, por isso que eu falei pra ele, meu pai ia ficar louco. É isso. Então acaba até virando um preconceito. Não, eu não gosto de alite, mas também nunca experimentou. Tá? E fica uma delícia o alite, ali com gorgonzola, fica uma delícia. É forte, né? é forte. Mas eu comi daquele jeito lá, você falou, aperitivo com chopinho do lado. Aí Mandou eu cortar o aperitivo. fica perfeito. Mas tem outras coisas lá, sei que tem o frango a passarinho fera lá. Também. Sai Qual que é a bastante. diferença do frango a passarinho do Ponto Chique? Aí é o amor do cozinheiro. Não, mas tem um tempero diferente. Não precisa falar qual é, mas é temperado o diferente. tempero, o tempero ali, o alho. O frango vem a mão do solstício de inverno. Não, é o cresce no solstício de tempero inverno. mesmo. Fritadeira, também equipamento, né? Que Na base do Tibete. precisa... o queijo, por exemplo, tem. O queijo é do sul de Minas, região montanhosa. O laticínio que nos fornece. E tem variação também durante o ano, porque se choveu, se é na época de janeiro, fevereiro, verão, que chove muito, a vaca vai produzir mais leite. Se é no inverno, fica mais concentrado, mais gorduroso. Mas é a região que a vaca faz mais exercício, sobe o morro, tal, então fica mais concentrado o queijo. Entendi. Isso tem... Sim. Tem, Sim, tanto que não pode pegar de qualquer lugar, e porque você vai vir... por isso também que o gado que é para Corte não para pode corte ser não de pode montanha. ser, Exato. né? Porque faz muito exercício e enrijece muito a carne, né? O músculo. E deixa eu te perguntar uma coisa que é curiosa, cara, que eu fiquei sabendo aí, que me contaram. É verdade que essa história do parabéns para você, criado no Ponto Chique, isso aí Foi lá também no Como Largo que do foi Paissandu. isso, cara? A mesma turma de direito do Bauru, Povo animado, né? animado. É que a gente sempre imagina, né? Já são velhinhos, tal. Nós também foram jovens, também era da bagunça. Ele foi aniversário do Birajara Martins. Ele tinha bigodes muito compridos e vivia com uma tesourinha aparando. O apelido dele na faculdade, Pique. Pique. Aí foi aniversário dele. Então, cantaram lá parabéns. Depois é pique. É hora, porque o chopp era gelado em barra de gelo. E aí a rodada saía a cada meia hora. E a hora que dava a hora, o salão inteiro levantava e gritava, garçom, é hora, que era para vir a rodada de chopp. E naquele mês, a faculdade tinha recebido a visita de um rajá indiano, que a pronúncia do nome era Timbum. tá de brincadeira. Timbum. Daí que surgiu o bordão. Então, peraí, tinha um parabéns pra você já, né? Sim. É isso? O parabéns pra você já tinha. Parabéns pra Muitas você. felicidades e muitos anos de vida. Acabou. Exato. É pique, é hora, É pique Rá-Tim-Bum. do bigode. A gente nunca soube que O porra pique é o era uma pique, pessoa, velho. né? Era um pique. Que Tinha porra é essa pique do do pique? bigode? Pique era uma pessoa. Então, tem o pique- pior. A hora do chopp. Olha só. Tem lugar que cara. canta é big, não. No pique. Rio de Janeiro é big. Né? Pique. E é o Birajara Martins. Deve ter sido aquela Não, rede. peraí, porque eu tenho um amigo, o Tássio Veloso, que é inclusive de um blog de tecnologia. Tássio, você sempre brigou comigo dizendo que era big. Não é big, é pique. Tá explicado. Tá aí Tem a foto do pique.
Tem a foto? Pode colocar na internet o Birajara Martins. Procura aí, Matheus. Pronto. Joga aí. O Tá Birajara, explicado, ganhamos. O Birajara Os paulistanos Martins. estavam certos. Parabéns para você. Vamos Porque ver. muitos, né? A Faculdade de Direito sempre foi uma grande formadora de líderes do país. Vinha gente do país inteiro estudar, ou você era médico, engenheiro ou advogado. Não, e vem até hoje, né? Ainda até hoje, sim, mas basicamente você tinha essas 3 profissões ali de faculdades, tal. Então você ia estudar em Recife, ou em São Paulo, ou no Rio. Então vinham gente do país inteiro. E quando esse pessoal voltava para suas terras natais, acabavam se tornando políticos, jornalistas, vereadores, prefeitos, enfim, governadores, até presidente. Então, sempre foi isso. Então, por isso que também se espalhou muito essa história, tanto do Bauru como do Pique-a-Pique. E os outros clientes convidavam essa turma, falavam, passa lá em casa, no final, lá na hora do parabéns, para vocês cantarem, lá para ficar animada a festa. Então, eles iam na festa só para cantar só o para cantar parabéns. Meu Caramba! Deus do céu. E Era aí tudo ficou, perto, né? Nunca mais a gente parou de cantar isso na vida. Nunca mais parou. Olha só, cara, que eu não sabia dessa história, não. É difícil falar tipo, quem foram as pessoas mais figurões, as pessoas conhecidas, assim, que frequentaram o Ponto Chique, porque deve ter um monte de gente só muito pela curiosidade também, né? Que já pisou lá, então é difícil numerar. Mas, assim, para você, quem foram os frequentadores mais marcantes, assim, que você... Tanto que você não viu, mas quanto você presenciou, assim, falou, caramba, eu tô na frente dessa pessoa aqui no meu lugarzinho aqui. Então, acho que década a década, né? Acabou, conforme a história ia acontecendo, essas personalidades passavam. Lógico que quando a gente fala dos artistas modernistas, do Mário de Andrade, Anitta Malfatti... Não, isso já é... próprio, a hora que eu falo do Monteiro Lobato, eu levei esses dias meus Isso filhos. já é impressionante, saber que, pô, eu sou dono do lugar que esses caras frequentavam. Eu li Monteiro Lobato até cansar na vida. Então, e aí minha filha, até quando ela viu, porque tem uma foto de alguns registros, né, dessas personalidades, nas mesas que eles gostavam de sentar ali próximas. Ah, legal. E era que ela viu, falou, eu conheço aquele papai, deve ter 7 anos. Ele falou, é o Monteiro Lobato. Eu falei, ele gostava de sentar nessa mesa, tipo, né, o peso, né, da história. Caramba. Mas o Adoniran Barbosa, um jornalista como Blota Júnior. Você lembra qual música o Fala Adoniran muito. fez lá? Não sei porque assim, não tem o Você registro lembra, né? Você não tava lá, você não tem o vai registro lembrar. específico qual é, mas que ele compunha muito nos guardanapos, né? Vinha inspiração, ele registrava no guardanapo ali na hora. Olha só. E depois, muitos jogadores de futebol, né? Na época ali da década de 50, pela Copa do Mundo, inauguração do Pacaembu. Então, Aquela região era muito frequentada também por acabava o jogo, né? todo mundo vinha para o Ponto Chique. Então, todos os jogadores, dirigentes, juiz, vinha todo mundo para lá. E aí, se você era jornalista e queria entrevista, era ir lá no Ponto Chique. Você sabe que tem uma história de jogador de futebol do centro? Que um lugar que era muito frequentado ali no centro por jogador de futebol era a Praça da Sé. Tinha muito bar legal ali na Praça da Sé, na década de 60, 50. E meu pai, ele foi jogador de futebol do São Paulo. E ele jogou com canhoteiro. Diz quem viu o canhoteiro jogar que o canhoteiro era tipo o Garrincha e o Pelé. Só que, assim, ele tinha um problema. Ele tinha medo de voar. Então, assim, ele não fazia viagem longa. Ele fazia de tudo para fugir de viagem longa. E toda vez que ele jogava no Brasil, ele queria ir de ônibus. E ele foi convocado para a seleção brasileira para a Copa do Mundo de 62, se eu não me engano. Foi no Chile, certo? Sim. E aí ele não quis ir, ele não queria ir, porque tinha que ir de avião, não dava para ir de E era a época da ditadura, né? Tava ali próximo ali da ditadura. E ele decidiu se desconvocar. O que ele fez? Ele foi convocado, tudo, saiu a convocação dele. 2 dias depois, ele ligou para um jornalista que ele conhecia. Isso é a história do meu pai, nem sei se é verídica, mas a história é boa. Ele ligou para um jornalista que ele conhecia lá e falou, aparece com um fotógrafo tal hora no bar tal ali na Praça da Sé. Aí o fotógrafo chegou lá, tinha uma porrada de cara assim,
né? Tocando samba, mesa forrada de cerveja, na mesa de fora, assim, para todo mundo ver, mesa forrada de cerveja, o canhoteiro com uma mulher sentada aqui, umas meninas sambando, o canhoteiro com uma mulher sentada assim e um copo de cerveja na mão. O cara tirou a foto, saiu no jornal, o canhoteiro festeja a convocação. No outro dia saiu, canhoteiro é desconvocado da seleção brasileira. Você tem um filme, né, que retrata muito essa presença dos jogadores. Ainda tem essa tradição de ter jogador lá? Acho que não mais, né? Depois do Pacaembu. Não, tem ainda. ali na loja das Perdizes, tem bastante. Por até porque causa do muitos Palmeiras moram ali em também. volta, né? Tem o CT do Palmeiras São Paulo. de São Paulo, né? Do Palmeiras. Então, Ai, não tá fala vindo isso, senão eu vou bastante. morar lá, tá? Porque eu tenho São Paulino em casa, sabe? Ah, não, já passei disso. Mas o aí. fundador o Odílio era palestrino, né? Dirigente, foi conselheiro, e muitas negociações ali de jogadores, de compras, não acontecia ali no Pontique. Dizem as más línguas que até compra de juiz acontecia. Olha só! lá em Perdizes. Lá nas mesas, não, no Paysandu. no Paysandu. Na época que tinha o É. Pacaembu ali e tal. Mas tinha perguntado das pessoas. Então, e depois, lá também na década de 70, principalmente, os donos de circo se reuniam no Ponto Chique toda segunda-feira, à tarde. Mesmo? Dono de circo? Dono de circo. Era um compromisso que eles tinham, todo mundo, todos os donos sentavam, era uma reunião praticamente, né? Então, eles se reuniam lá no Ponto Chique. Então, se você era artista e queria ser contratado, era só ir Você no ia Ponto lá. Chique, às segundas-feiras, você ia encontrar todos os donos. Lá eles combinavam as caravanas, né? Porque, imagina, chegar na mesma cidade, já está o circo lá instalado. A gente não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada disso. E era um dos... O telefone era difícil ter acesso, então, assim, já tinha que sair combinado. Isso eu vou anos... 80? 60, 70. Ah, 70? Eu vou pro sul, você vai pro norte, né? Cada um vai para um lado. Não, se e isso encontrar. girava muito, né? Exato, As assim, pessoas adoravam circo. Eu então, adorava quando era moleque. O palhaço, o Piolim, o Arrelia, vivia lá. Mas também começou as duplas sertanejas. Uma época que ainda, né, que eles cantavam no circo. Sim. Então, o Chitãozinho Chororó ia muito lá para ser contratado. O milionário José Rico não tinham dupla, eram cantores solos, mas não conseguiram ser contratados. Aí sentaram na mesa e falaram, pô, então vamos tentar uma dupla para ver se a gente consegue. Né? Aí Caramba! montaram a dupla e foram contratados. E aí ficaram milionários. Mas eles tinham José esse Rico de nome? verdade. Eles tinham esse Rico, nome já? Não tinha, né? Acho que tinha, Bolou acho que ali. tinha. Não, acho que Um chamava milionário, outro José acho Rico. que já. Não sei os detalhes histórico ali, deles. mas quando eles contam que decidiram na mesa ali do Ponto chique Chique. de fazer. E aí muitos políticos, todas as vertentes, então... Eu acho que é até um ponto obrigatório para qualquer político diretas paulistano. já Né? foi ali no Anhangabaú, né? Anhangabaú, mas aconteceu também muito na loja ali das Perdizes. Meu avô conta que ele deixava no salão... Perdizes tem 2 andares, tem o salão superior, que funcionava muito no almoço. À noite não precisava abrir o salão. Então ele reservava, ele deixava para o pessoal do Fernando Henrique. Vai falar, né? O Mário Covas, a dona Ruth, enfim, todo... Ele se formando ali... né? Porque... Não. era... Daí a gente já falando de diretas já, assim, eles se reuniam para poder... PSDB ali, formando, né? Nessa... Tem fotos lá que você acha hoje as personalidades ali super famosas, né? Mas discutindo essa política. Sim. A abertura Como do todas as repartições públicas, né, do Estado e municipal estão ali em volta do centro, do Paysandu, também secretários, prefeitos, tal, vêm almoçar lá, enfim, para poder... Faz parte do cotidiano, né, de subprefeitos, tal, vem almoçar. Então, acaba tendo muito dessas personalidades políticas, né? E como artistas também, muitos jornalistas. Jornalista é uma raça, tô brincando. Mas deve ser interessante, né? Então, tem essa história, Você conta a história, né? Tem muito esse vínculo com jornalistas, principalmente da década de 50 para frente, eles frequentavam muito para pegar essas entrevistas lá. Quando teve, foi 2018, né, que caiu o prédio lá no centro. Sim, 2018. Foi um ano antes da pandemia. E fecharam todo... E foi bem perto ali, né? Do lado. Atrás ali. Do lado da gente. E fecharam todo o Largo do Paysandu.
Até Teve eu- algum dano no Não, imóvel não. de vocês? Não, nenhum. Em volta ali, nenhum imóvel sofreu dano. Mas tinha fechado gás, eletricidade, teve que cortar tudo. Depois, na hora que voltou, mas não podia abrir para os clientes chegarem, porque o pessoal queria ver os escombros, estava aquela loucura toda. Mas a imprensa nacional baixou ali inteira de peso, né? E aí a gente ficou como um ponto de apoio para os jornalistas, equipes, então esperando para entrar no ar, para comer, para usar a internet. E aí teve vários jornalistas assim, falaram, puta, quantos anos, né, que eu não vim, que eu tô matando a saudade. Evaristo Costa, foi com isso. E ele ainda passa, ele pega bastante delivery, ele passa a Sandra que liga, a Sandra Nemberg que liga e fala, ó, o Evaristo vai passar aí e tal, deixa Olha pronto só. lá, e o pessoal leva no carro ali para ele. Que maluquice, né? Então, a própria Globo ali na São João, né? Perto da loja A Globo, das Perdizes, ela do Maurício Kubrus, que sim, sempre frequentou bastante, né? Ela trabalhou E a lá. pessoa- eu trabalhei na Palmeiras, ali na Rua das Palmeiras. Sim, De Ali. vez em quando, ali era rádio, né? Ah. Era Rádio Globo e CBN. E era muito comum. Alguém passa, pega os lanches e vai para a rádio depois. sim. Porque era muito perto. Então, Hoje tem a Record ali do lado, na Barra Funda, então sempre teve essa ligação. A loja do Paraíso está do lado da Faculdade Casper Libero. Eu atendo bastante alunos lá que vêm fazer trabalho de conclusão de curso. E fala Chique, sobre o ponto chique. E como óbvio que a gente não consegue deixar de falar disso, tipo, um bar, a gente está numa época agora que bares que são centenários ou que tem décadas aí abertos, a gente está vendo fechar muitos bares. Né? Tem o Bar Balcão nos Jardins, que é super tradicional, e a gente está vendo fechar. E não sei se isso é a conta da pandemia chegando um pouco mais tardia, sabe? Como que foi a pandemia pro Ponto Chique, assim? Foi na tenebrosa para o setor inteiro. A gente acabou, eu consegui não demitir ninguém, fiquei com a equipe toda, mas também tive um endividamento gigantesco, né? Então, até hoje estou pagando a conta no banco. Então, depende de quem estava com mais estrutura financeira, ou estrutura de crédito, aí foi variando de quem conseguiu retornar ou não. Mas eu acho que eu vejo duas questões assim, de quem dos bares mais de 50 anos aí, né, de se manter. Eu acho que primeiro é saber se rejuvenescer. fato. Então, eu falo o seguinte, eu vendo tradição. O cliente vem no Ponto Chique, ele vem atrás dessa tradição, dessa história, desse peso. Mas é a minha hospitalidade que é tradicional. O meu sanduíche que é a receita tradicional. Mas eu não posso ficar parado ali no tempo achando que, né, eu tenho que atender sempre as necessidades. Então, hoje eu tenho um sanduíche, por exemplo, que é o Chique Futuro. É um vegetariano com carne vegetal da Fazenda Futuro, que imita sabor e gosto e cheiro de carne. Por quê? Os próprios filhos dos clientes, você fala, poxa, eu quero vir aqui, eu vendo bastante caldo, sopa também. Você fala, eu quero aqui comer meu rococó com meu chopinho, minha esposa quer tomar o caldo dela, a sopa. Pô, mas minha filha é vegetariana, eu não consigo vir. Então, essa necessidade... Peraí, tem que atender o que já não é aquela tendência. Não, isso é uma novidade. Não, hoje, quem quer diminuir o consumo de carne, então você já tem que ficar atento a isso. Sim. Mas a experiência, então, assim, a hospitalidade é tradicional. Agora, quem é que faz a sua hospitalidade? É a sua equipe, cara. Sim, total. Então, não sou eu, né? Não era meu pai, não era meu avô. É a equipe. Então, como você faz essa gestão do seu time, né? do seu equipe? Se você perde isso, se você deixa isso ir embora... Então, a gente tem uma baita política lá de manter os nossos colaboradores. Então, em média, eles têm 47 anos de idade. Em média. E, em média, 16 anos de casa. Uau. Então, porque aí essa equipe consegue transmitir isso, começa a dar essa segurança.
Agora, isso Desculpa também perguntar, custa mais Rodrigo, caro. como é que você consegue manter um... Assim, você não tem turnover, né? Você não tem não tem mudança de equipe. Não, Como é que você muito consegue baixo. isso? Isso, Muito baixo. vou complementar. Isso é uma coisa muito legal, principalmente nos lugares mais antigos, e que a gente está perdendo hoje, que é o garçom de carreira, né? É surpreendente. Uma coisa que eu vejo é que, às vezes, o cara que tem 30, 40 anos, ele não tem a expectativa que um jovem de 20 anos tem, porque, de repente, é impactado pelos caras que façam 1 milhão pela internet, trabalhando 2 horas por dia. Então, como fazer para ter... Como que você fez para... Ou você, assim, seu pai... Você tem o cara... Muitas vezes o jovem fala assim, ele está garçom, eu até gosto de falar que ele é atendente. Garçom é outra coisa, né? Garçom, ele é o vendedor ali, né? Ele vai fazer toda essa hospitalidade. Então, ele está garçom, ele está atendente, ele não é. Sim. É difícil, até ele perceber que aquilo é a profissão dele, que ele se dedicou, que ele pode ganhar dinheiro, ele pode prosperar, ele pode conquistar, fazer as conquistas dele ali. Mas, então, é muito essa conversa também, de ver como a gente tem o exemplo, né? Então, o próprio jovem consegue ver o exemplo de quem construiu, de quem fez, o perfil que a gente contrata. Então, esse é o perfil mais autodisciplinado. Não adianta, você tem essa expectativa que vai ganhar milhões trabalhando 3 horas na semana, não é para trabalhar no setor, né? Que trabalha de sábado e domingo, que é puxado. Total. A forma de remunerar, a forma de benefícios. A gente fala, te reparte mais o bolo, né? Então, tem que chegar nessa... mas valorizar. É isso. Às vezes, você escuta o empresário, né? Vai bater um papo, alguma coisa assim, fala, não, mas trabalhar com gente é a parte mais difícil, porque isso e tal. Eu falo, cara, se você está reclamando do seu próprio time, é culpa tua, porque você que não está sabendo montar teu time, pô. Né? Se você é o líder do time e está falando que o time é ruim, quem é ruim? É você. Então, eu gosto de falar assim, não, eu tenho o melhor time do mundo, eu tenho a melhor equipe do mundo, assim, e não só de discurso, mas no dia a dia mesmo, assim, de respeitá-los, de remunerá-los adequadamente. Você está no presente no dia a dia também, né? Também. Eu acho que isso é uma diferença brutal. É o plano de saúde. Então, assim, poxa, no meio da espaços. pandemia, né? Como é que eu ia demitir alguém na hora que eles mais precisavam do plano de saúde? Verdade. Né? Então, não, vamos manter todo mundo, vamos manter o plano de saúde ativo, mesmo que seja isso um baita no sacrifício. Mas... É que para você não é só um negócio, né? É um legado. É um legado. Eu acho que talvez seja a grande diferença para vários bares e restaurantes novos, assim, que tem grupos de empresários, que, sei lá, sou do mercado financeiro, eu sou médico, eu não sei o que. Fazer o vínculo. E assim, ali, não né? tem o vínculo verdadeiro ali, sei lá, de coração com o negócio. Para ele é um negócio. É um negócio que ele pode, de repente, beber, comer de graça e é só. Se perder, tanto então, faz. Assim, se perder, tanto faz. Tô nem aí com quem tá lá trabalhando, tá ganhando seu salário, aceitou, tá aí. Né? Então, é legal você falar disso, cara, porque é bacana saber que ainda tem pessoas que pensam no legado e pensam a família ali dentro do bar e restaurante ali, como não só como muita funcionários. empresa, a solução é treinamento. Não, a solução não é treinamento. Lógico, você tem que treinar, você tem que colocar, mas vai um passo anterior, é você contratar o perfil certo, mas você respeitar, né, o seu colaborador. Sim. E enxergar que ele está ali de frente, ele está levando essa hospitalidade, ele que faz a cara, né, do ambiente. Ele que dá a cara do bar, né? É o garçom, é o barman, é o atendente, ele que vai dar a cara do bar. Com certeza. Quem é o funcionário mais antigo hoje? Hoje, na cozinha, é o Dema, da loja do Paraíso, ele está com 47 anos de casa. Uou! Caramba. No salão, o Miguel, do Paysandu, ele está com 45 anos de casa. Fazendo agora 45. Miguel, sei mais fácil de cabeça porque ele entrou no Ponto Chique em agosto de 78 e eu nasci em novembro. Olha, então já tá, faz parte. É mais parte, velho né? que você, né? Viu você nascer. Pegou no colo, literalmente, né? Viu você nascer ali. Nossa, muito legal. É isso, assim, na hora, lógico. Conforme os anos vão passando, é uma profissão desgastante.
né, nos setores, é bastante desgastante. Mas eu prefiro, às vezes a gente contrata alguém ali mais novo para auxiliar, para dar essa rapidez e tal, porque, pô, a hora que o Miguel para conversar ali no salão, é imbatível, pô. É imbatível. Você está indo buscar a tradição, você senta e o Miguel começa a conversar contigo, contar a história e falar, e ele Mas faz acho toda a que magia acontecer, né? O cliente quer isso, né? Então ele precisa de mais tempo, ele precisa estar mais calmo ali para poder ele fazer. Se está na correria que ele tem que correr para lá, para cá, não vai conseguir, né? E o que já aconteceu no ponto chique, assim, de, tipo, história que você guarda na memória, assim, de ter acontecido, assim, com os causos do ponto chique aí, que você pode contar que não vai prejudicar ninguém. Não precisa de nomes, não. Quer dizer, a gente vai tentar descobrir, mas... Cara, já teve de tudo, né? Já teve A treta do Oswald com o Monteiro Lobato. Já teve de tudo. Já teve, enfim, de briga, de casal. Briga de casal? Briga de casal, enfim, de flagrante. Ah, tem Flagrante? É, Como assim? Como assim? Conta aí. Ué, de a mulher pegar o marido com o amante lá e virar aquele barraco, aquela história toda. Você perdeu os copos, foi isso? Não. Ele sai puxando o cabelo um do outro e vai. Então. Mas é isso também. Os garçons têm muita experiência para poder. Sim. Tanto aquele cara que já passou do ponto, ou que está ali chorando, está desabafando. Aí vira o garçom amigo ali que está contando a história, está desabafando. Tá aquela carência ali emocional, né? Que ele está com. Como também essas situações ali de acalmar, de levar para um canto ali, de separar, né? Vai o seu para um lado, outro para o outro. Fica um lá na cozinha, outro na porta, né? Quando você cansa de comer bauru, rococó e mexidinha, onde você come lá no centro? Lá? Onde você gosta de ir no centro? Que lugar para você é especial? Cara, lá? Assim, eu tenho até bastante ali no Boteco 28, no Santander. Sei. Que é o Marconi lá, que é o proprietário também, que toca lá a operação. Eu tenho bastante amizade ali, a gente vai... É difícil na hora do almoço. Você está ali, sempre ali. Você está sempre ali. Eu estou sempre nas lojas, né? Eu sempre estou almoçando nas lojas. Então... Tem uma que você fique mais? É a operação principal. Depende. Aí não tenho muita rotina nisso, assim. Aqui Às você vezes precisa tem mais, semana né? que eu estou mais ali no centro, que vai ter reunião lá para discutir as questões do centro, na associação. Aí no Paraíso eu moro mais perto, então acabo mais fácil também de eu passar, de dar um pulinho ali. Mas a gente roda bastante. Teve muita mudança estrutural no Ponto Chique durante todos esses anos? Como assim estrutural? Que sentido? Decoração, tamanho? Teve. De decoração. Acho que a gente já passou por vários momentos. Tá? A própria loja do Paissandu, as mesas, cadeiras, tem bastante cara dos anos 90. Uhum. Agora as lojas acabaram voltando um pouco mais para essa decoração mais tradicional, assim, para transmitir essa tradição, né? Mas já passou bastante coisa. Bastante coisa já. Rodrigo, você falou da Associação do Centro, né? Uma questão que eu acho que é importante ali no Paissandu é que a gente sempre se preocupa quando fala do centro de São Paulo com a questão da violência. E o centro de São Paulo, toda vez que a gente vai para lá, a gente tem um certo medo ali de andar por ali. Como é que é essa questão pro Ponto Chique? Como é que vocês encaram? Não, Roberta, no centro tem uma característica seguinte, é a sensação de insegurança. Não insegurança de fato, porque se você pegar até pelos números, eu acabo participando bastante ali de Consegue, das associações. Tem muito mais incidência na Paulista do que no centro. Muito mais. Hoje em dia, principalmente. Né? Hoje em dia, então, o que tem de policial no centro tem melhorado muito essa questão, mas você tem a proximidade da Cracolândia. Mas a Cracolândia não sai daquele ponto. Você passa do lado e não acontece nada. O problema é que você vai passar no meio, depende também da hora. Então, quem é de fora acaba ficando mais com essa insegurança. Quem trabalha ali do centro, quem está por ali, esse cliente
mais rotineiro, tal do almoço, já sabe disso, já está ali, é o lugar de trabalho, então sabe onde andar, acaba não impactando muito. Impacta mais no final de semana, na hora de receber o turista, né? Quem está passeando, mesmo o turista da própria cidade. Então, é uma questão também de imagem ali do centro que precisa melhorar, e vem melhorando aos poucos. Recente para cá, vem melhorando. Por mais que são ações pontuais ali, né, até quando mexeu na Cracolândia, mas agora, de fato, está sendo mexido. A gente vê aí a médio prazo uma transformação. Eu tenho a sensação que essa imagem de violência do centro está muito atrelada à exploração imobiliária ali, sabe? A gente vê muito prédio subindo e às vezes igrejas subindo, nada contra, só questão de análise mesmo. E muito lugar muito antigo, abandonado já há muito tempo e o pessoal usando... A questão é complexa, assim, não é imobiliário... Você tem aqui a hora que mexeu com a Cracolândia para realmente enfrentá-la, ela mudou de lugar, então acabou saindo daquele centro do medo, acabou tendo esse impacto ali negativo. Mas tem várias razões. Falar, os prédios estão abandonados, estão vazios, tal. Mas por quê? É uma cidade que foi construída lá na década de 40, 50, 60, só que a legislação toda mudou. Então, eu até brinco quando a gente tem essas discussões lá na Câmara Municipal, que eu participando, então eu falo, o prédio o quê? Deixou de prestar? Mas a hora que você pega as regras de acessibilidade e de combate a incêndio, cara, os prédios antigos não conseguem atender. Então, chega lá o bombeiro e fala, eu quero, vamos supor, você tem prédios lá que tá prédio de banana, né? Porque fala assim, eu quero fazer um hotel ali, nesse prédio. Aí o bombeiro fala, não, tudo bem, mas essa escada de incêndio, sabe aquela escada central, né? O prédio todo é amarrado pela escada. Não me atende, então você vai precisar fazer uma escada externa. Mas o prédio é tombado. Então, e aí o patrimônio histórico não abre mão, não vai deixar. Então, o cara não vai poder fazer nada. Você tem que bombeiro derrubar também o prédio não. E começar de não, novo. então fica não nesse pode, impasse. que é tombado? Fica nesse impasse. Então, é difícil você dar o uso para o prédio. E a maioria dos prédios que estão abandonados são do poder público, não são dos particulares. Porque a própria prefeitura, o próprio Estado não consegue atender a legislação. Chega em impasses que falam, tá, daqui não tem como resolver. Então não teria nem como o cara falar assim, não, então a gente tá tudo abandonado, vamos fazer moradia popular. Acho que não porque consegue. não entra. Não pode. Não tem você como, não consegue. né? Você não consegue mudar o uso porque você não vai conseguir atender a acessibilidade. Olha só que loucura, cara. Então, por isso que às vezes tem umas narrativas Fica que estão falando, não, impasse. é especulação imobiliária que está ali. Não é. Ninguém vai deixar um imóvel ter fechado para ver se depois valoriza. Até porque isso vem de anos e anos, né? Isso vem acontecendo. Agora... É a sensação que eu tinha. Que a gente via muito acaba, lugar sendo abandonado. E eu vi até um vídeo de um... Eu acho que recente, então, o que nos dá bastante esperança, né? Como empresário falando, acho que a prefeitura encarou aquilo realmente como um problema a ser resolvido, né? De fato, e não ficar enxugando gelo, nada. E também agora o governo do estado, o governador até quer trazer o gabinete dele para o centro. Sair lá do palácio e trazer para o centro. Então, para poder estimular isso. Mas estão fazendo legislação imobiliária, né? O PIO central lá, que é o Plano de Intervenção Urbana, a lei de retrofit, para facilitar, então, para trazer esses investimentos, para dar novos usos, acertando legislação. Então, tem desafios grandes aí que estão sendo vencidos. Agora, demora um tempo até isso se concretizar, né? Até se tornar realidade, mas já está sendo feito, está sendo destinado dinheiro, verba pública, já que você entrou nessa veia aí que a gente não sabia que você tinha, de envolvimento ali com a estrutura ali do centro e tal, não vou falar de política, porque política tudo é político, mas qual que é a sua opinião sobre esse formato novo do Vale do Anhangabaú? Eu brinquei muito no Vale do Anhangabaú, naquelas árvores que ficava lá com a minha mãe, lá no intervalo morou perto. Eu morei lá, eu levava meu filho, passeava meu filho lá. E aí tem uma esplanada, parece que tem a Marquês de Sapucaí ali agora. Cimento. Eu, particularmente, não gostei.
Exatamente por isso, né? Acho que ficou É que como você tá muito cimento mais aí ali. no meio, você vai falar para mim, mas vou explicar o porquê que tem que Quando ser... estavam, na época, fazendo o projeto e tal, né? A gente estava opinando e colocando, não adianta fazer aqui, porque vira um monstrengo, né? Não adianta fazer só o Vale do Anhangabaú. O Sim. segredo é como é que as pessoas chegam lá. Então, os corredores de acesso que você também tem que intervir. Então, até semana passada, a gente estava na reunião falando do Ruas Abertas na São João. Para São João também ser fechada aos domingos. Então, ela vai interligar o Minhocão até o Anhangabaú, né? Fechar toda aquela parte. E está caminhando bem. Foi bem aceito aí pela Seria prefeitura, ótimo. pela comunidade. Para virar uma espécie isso. de parque. Não, mas entendeu? É o acesso, como é que você chega lá? Hoje, como é que você chega? Se esses corredores não têm... Se ele tem Pessoas não têm problema de como chegar, segurança, né? se tem problema de iluminação, se ele tem calçada mal feita, como é que você chega até lá? E no lado da Sé, você não tem residência, nem hotelaria, nem residência, só comercial. Então, Sim. dá o horário, acaba tudo. Então, você chega pela República São João, que você vai chegar lá no Anhangabaú. Então, mexendo nessas coisas, aquilo começa a fazer mais sentido do que hoje, né? E hoje os eventos que acontecem lá, própria virada cultural esse ano, a gente sentiu isso, eles fazem tapuma, tudo, né? E vira quase um estádio ali, né? Vira um ambiente fechado dentro do Anhangabaú. Você acaba não impactando no comércio no entorno. Entendi. Então, As pessoas não pensar saem um dali pouco disso, para exato, comer fora, isso. né? Ele vai comer ali dentro e vai pegar o Uber e vai embora. Quer dizer, você não vira um outro ponto de isolado, né? Talvez se acredita? você tivesse corredor, não, Então, não o fosse segredo, assim. então, o segredo para você ter essa mobilidade, as pessoas andando de um ponto para o outro, interligando, né? Você não fica assim, a Estação da Luz, ela é um ponto sozinha. Você vai e sai de lá. Você não anda em volta. O municipal acaba sendo a mesma coisa, à noite, né? Falando. Agora, o que traz isso é moradia, residência. O morador traz segurança, ele ocupa o espaço público. Você acha que tem a chance do centro voltar a ter um pouco do glamour que tinha? Porque, assim, todo mundo que odeia, entre aspas, o centro de São Paulo, que não vai, ele tá no mesmo centro de Buenos Aires que cheira xixi, tem gente na rua. Na Suécia, quando desce numa estação lá em Cristentade, lá, você vê... Rafa, a primeira coisa que você vê é um morador de rua pedindo dinheiro. A loja que eu mais recebo turista estrangeiro é a do Paysandu, é do centro. Porque o turista chega e começa pelo centro. Em Então, qualquer cidade você começa assim. Porque a sensação que eu tenho, óbvio, tem um pouco de preconceito aí, que eu não sei como bate, mas você acha que pode voltar a ter essa glamorização de ter uma vida noturna, cultural, muito bem frequentada, enchendo nos finais de semana, não só que a gente de pessoas se transferindo para outras áreas no dia a dia do trabalho? Então, o que a gente vem participando de debates tal, e vem caminhando pela associação lá do Procentro, são empresários e tal, né? Nos unimos para fazer esse diálogo também com o poder público. É a destinação. Então, o centro, qual o maior potencial do centro? O centro que eu estou falando ali, Triângulo e República, né? Porque quando fala região central, você vai falar do Bom Retiro, Aí é expandido Brás, demais, né? 25 de março. Então, assim, né, são polos que a gente tem lá, mas esse centro, né, República, Licé, é a vocação turística. A maior parte das instalações culturais da cidade já estão lá, em funcionamento. Então, como que a gente começa a atrair, deixar essa vocação turística mais aflorada? E aí, o turismo é incompatível com assistência social. Né? Então, o que a gente pede? Assim, não é que não pode fazer distribuição de alimentos, mas organizar essa distribuição de alimentos. E a distribuição de alimentos, essa assistência social pública ou privada, não pode ser feita na calçada e muito menos num ponto turístico. Por questões óbvias, né? Não adianta você querer fazer assistência social, que você vai trazer todo o pessoal para a Sé e depois falar que o turista tem que ir lá à noite visitar. Não, é incompatível, então tem que ser em outro local. Que isso tem que ser feito e tem que ser feito de forma mais organizada. Sim. Né? Porque senão a gente acaba vendo lá, vem tanta gente num lugar concentrado que acaba jogando fora, né, a comida
A gente Porque não viu... tem cada um fazendo o que acha que é melhor, com toda boa intenção e com todo o carinho, né? Mas tem que ter essa organização ali para não ter essa duplicidade, né? Às vezes o cara recebe 4 marmitas no mesmo local. E aí acaba jogando fora, né? Não, e às vezes tem muita doação de comida e acaba também se perdendo, porque a gente sentiu isso a gente fez um evento no começo do ano, foi o Drink do Bem, que angariou alguns fundos algumas doações para o pessoal do litoral norte, naquele desabamento de terra que teve. E era uma coisa que a gente fazia toda hora, atualizava, ó, gente, não pode levar mais roupa, porque não tem onde colocar a roupa lá. Aí chegar lá embaixo, você olhava ali, tinha um galpão com, sei lá, 1 tonelada de roupa, às vezes nova, só que assim, não tinha como organizar aquilo virava um lixão, não tinha como organizar, colocava num saco de lixo, separava e tal, não tinha como organizar. Então, as pessoas doavam, vou doar, não é só vontade de doar, assim, então, graças a Deus no Brasil tem muito disso. As pessoas querem ajudar. Mas só tem que ajudar da maneira correta. Só que depois você acaba tendo, aí você acaba tendo uma epidemia de escorpião. Por quê? Porque estão jogando na rua, aí enche de barata, e onde tem muita barata, mas tem escorpião, sabe? Sim. Então, tem que ter essa organização. E também, assim, de voltar ao centro, essa vocação turística e essa vocação, eu falei, né, moradora, que dá segurança, tá? É deixar, dar incentivos ali e propiciar para que a iniciativa privada invista de novo na região e traga. E aí moradias, tem que ter moradia de luxo, enfim, de todas as classes sociais. Sim. Porque a gente acaba ouvindo muito, ficou muito forte falando, o centro tem que ser só moradia de interesse social. Né? Coab lá comprar um prédio, transformá-la tal para moradia. E aí existem apartamentos enormes, né? Então, porque falar, né, porque aí o trabalhador vai morar perto do emprego. Não, porque aí o emprego já não está mais ali. Já não está mais ali, já saiu. Não está mais ali. Então você tem que ter pluralidade. Né? Tem que ter essas moradias para todos, mas não pode também o poder público, como já tentou aí no passado, de falar, não, essa quadra só pode fazer isso. Se o prédio é particular, o dono que tem que saber o que ele vai fazer ou não. Agora, o que é mais interessante, o que é mais vantajoso, E aí criar essas políticas públicas para acontecer. E é o que vem acontecendo, que a gente, pelo menos, está sentindo. Demora um pouco para se transformar isso em realidade. E essa parte... Mas se for nesse caminho, o centro volta a ser pujante. E nós já temos muitos atrativos culturais ali, muitos, para ter esse turismo, isso que eu ia falar, entretenimento, a gastronomia, né? Ela tem um papel muito forte só no nisso. Paissandu ali você tem o Ponto Chique, você tem a Galeria do Rock, a própria igreja, que é bonita e muita gente não conhece. Tem o Bar Brahma, uma quadra para cá, outra quadra para lá, se você está no Municipal, você está na Engabaú. Tem o Balsa, tem o negócio lá que fizeram lá, o Sky, não sei das quantas. Exato, Tem bastante coisa. É como atrair o público para o horário noturno, acho que é o maior desafio, né, ali do centro. Durante o dia, você tem todo o público, tem 1,5 milhão de pessoas passando pelo centro diariamente. À noite é que muda bastante o cenário. E como atrair mais moradias, Então, acho que está vindo mudança. A gente fica animado, assim. Tomara, eu gosto muito do centro. De ter realmente essa transformação aí, de ser acessível para todos, né? Todos enxergarem São Paulo, começando pelo centro, né? A gente tem visto ali na Vila Buarque, principalmente, está tendo uma revolução, assim, né? Sim. A Rego Freitas, que era uma rua que era morta à noite, assim, virou um lugar onde tem um polo ali, coquetelaria, gastronomia. Então, mas é isso, tem moradia, tem comercial e tem gastronomia, né? É misto. Esse misto é o que faz, que aí você ocupa o espaço público. Eu não sou urbanista, mas a gente acabamos estudando isso até para ter esses diálogos. Sim. Então, a gente, lá com a associação, então a gente vai até a audiência pública, lá na Câmara Municipal, a gente vai até lá, a gente debate, a gente participa, dá essa visão também, né, do que é melhor para o comércio, para o empresário, por que a gente investe ou não. Toma um tempo, mas acaba sendo gratificante. Que lugar ali do centro que você conheceu? Porque, assim, independente da sua idade, do tempo que você está à frente, você cresceu ali, né? Visitando ali, visitando
os outros 2 restaurantes, mas que lugar do centro você acha que nunca deveria ter deixado de existir? Não precisa ser bar, restaurante. Você lembra, assim, na sua memória, assim, você fala, cara, esse lugar, poxa, é um eu adoro. era muito pequeno, assim, mas eu acho que é o Salada Paulista. É que você falou? Falei, serviu uma salada de batatas. É no Anhangabaú mesmo? Ou no... Na São João. Perto do Paissandu? E com uma linguiça e uma salsicha. Era isso. Comi em pé no balcão. Salada, eu não conheci, a salada é para rebater a salsicha. Então, eu não conheci, só vi por fotos. Mas quando fechou, o meu pai e meu avô contrataram todos os funcionários. E todos falavam Então eles muito. trouxeram a receita original. Então a gente faz a salada paulista lá no Ponto Chique, faz o festival Salada Paulista. Em casa homenagem. também a gente faz. Então, cara, é uma delícia. É uma delícia. Salada de batata com salsicha e linguiça. E mais uma vez, Ou respeita a croquete. tradição, né? Ou croquete. É melhor do que comer um salgado só, né? É uma refeição mais equilibrada. Pô, muito legal, Rodrigo. Cara, foi muito legal bater esse papo com você. E torço muito para que o centro se revitalize de novo. E em breve eu vou lá prestigiar, comer um bauruzinho original e um rococó. Você vai comer Bauruzinho corta também aperitivo lá, né? Seu Corta. pedir. Então tá. E eu gente. quero um mexidinho, agora eu fiquei com vontade. Eu vou ter que comer um Então a gente mexidinho. vai 2 vezes. Vamos ter que... É um Duas prazer vezes. recebê-los lá. E venham sim, venham que a gente tem muito papo, muito assunto e muita história, né, para contar. Foi um grande prazer, viu, Rodrigo? Prazer foi Mesmo. meu. Boa. Então, ó, se você quiser visitar o Ponto Chique, lá no Largo do Paissandu, que é o primeiro, certo? O segundo lá em Perdizes, qual que é o endereço lá? Largo Padre Péricles, Ok. E o terceiro ali na Paulista, na região da Paulista ali, que é do lado. O Praça Oswaldo Cruz, do lado do Shopping Paulista. do lado do Shopping Paulista. E se você quiser seguir o Rodrigo, o Instagram do Ponto Chique, @pontochiquesp. boa. Sabe que assim, o Rodrigo ele é meio fissurado por São Paulo. Então ele é bem detalhista e marqueteiro. Todos os funcionários têm a plaquinha ali que crachá do funcionário é a placa da cidade das rua. ruas de São Paulo. É, a placa da Ele rua. tem um chaveirinho lá do estado de São Paulo, porque ninguém da cidade ou do estado? Do cidade, estado, da né? cidade. Da cidade de São Paulo, porque ninguém usa chaveiro daqui do Brasil, todo mundo compra chaveiro de fora e ninguém usa de São Paulo. E no verso tem a receita ali do Bauru, né? O que vai no Bauru. Então, assim, tem bastante coisa legal lá. Você vai comer o melhor Bauru da sua vida lá no Ponto Chique. Roberta, Eu? quem quiser te seguir, LinkedIn, Instagram. né? Não. No LinkedIn... pode ser. LinkedIn, Roberta Ribeiro Ramos. Roberta Ribeiro Ramos. O Instagram dela tá de mal do Instagram, então ela não posta muita coisa. A Romar Ribeiro, Romar com um H no meio. Isso, @Romar Ribeiro. E o meu, @o Rafael Mariatti e @uma dose de história, para ficar esperto aqui da programação, tá? E você volta, né? Para fazer mais um programa com a gente. Eu volto. Aí. Eu volto. Eu coloquei ela na não sei- berlinda Eu agora. não sei quando, porque eu tenho que ser convidada, mas eu volto. Olha lá, tomei também agora. Rodrigão, obrigado e até o próximo programa. Lembre-se sempre, se beber não dirija, beba com moderação e não compartilhe esse vídeo com menores de 18 anos. Obrigado pelo episódio, Cárpano. Até a próxima.